coeficiente 10. Ontem já havíamos feito uma transmissão direta desta prova especial de classificação. Vamos fazer hoje, mas em termos desportivos, num cenário completamente diferente. Esta é a última especial da segunda etapa, disputadas que estão 13 provas especiais de classificação, esta é precisamente a 14ª. 1,5 segundos separam neste momento os dois primeiros. A prova é liderada por Gustavo Louro, o piloto dos Açores, que faz equipa com Tiago Azevedo no Mitsubishi Lancer Evolution 7, que estamos a ver nas imagens, e a fazer a preparação para iniciar esta prova especial de classificação. E na segunda posição, com um carro idêntico, está Fernando Pérez. 1,5 segundos, repito, é a diferença que separa os dois primeiros. De referir igualmente que a terceira posição da geral é neste momento ocupada por Pedro Leal, que tribula aqui um Subaru Impreza do agrupamento de produção. Está a 27 segundos e 1 décimo de Gustavo e a 25 segundos e 6 décimos de Fernando Pérez. Portanto, menos de 30 segundos a separar os três primeiros numa luta que tem sido empolgante, com andamentos fortíssimos. Para comentar esta transmissão direta e também para fazer aqui uma análise à forma como está a decorrer a prova, o nosso o colaborador Pedro Gil de Vasconcelos está aqui connosco. Pedro, muito boa tarde. Para já um rally em termos desportivos bastante empolgante. Boa tarde, é verdade, está o rally verdadeiramente ao rubro, esse numa meio altura minuto... em que parti para o troço, e eu peço desculpa de interromper-te, numa altura em que iniciou esta 14ª prova especial de classificação, Gustavo Louro naturalmente a imprimir um andamento muito forte, em que esta vitória nesta classificativa poderá representar uma vitória em termos de rally para o regional. Para já Gustavo a correr a estrada toda para tentar manter a liderança neste rally. Claro, uma vitória no regional e também uma vitória em termos de grupo de produção para o nacional. Pois também na produção este rally pontua duas vezes, cada etapa é uma pontuação. Principalmente o Fernando Pérez, que está claramente empenhado no nacional. O Gustavo Louro também é um piloto que aposta nas duas frentes e, portanto, qualquer destes dois homens, espetacular este salto, e qualquer destes dois homens estão sem vontade de ser o segundo. Pedro Leal, no meio disto tudo, está em expectativa, certamente, ele que poderá ser o principal beneficiado da forma como este rally está a decorrer, pois se o rally nesta altura terminasse, o Pedro Leal estava com a liderança do Campeonato Nacional de Rallys. Para já a prova a ser madrasta para a equipa da Citroën, o atual campeão nacional de rallys em título, Pedro Armindo Araújo, aliás, e atual líder do respectivo campeonato, a ter muito azar. Ontem, logo na primeira curva da primeira prova especial de classificação, Armindo teve um problema mecânico que condicionou totalmente o rally. Mesmo assim a equipa recuperou o carro, mas hoje Armindo voltou novamente a ter problemas, já muito atrasado, era o penúltimo a partir. A organização, por recomendação do Colégio de Comissários Desportivos, permitiu que ele partisse em 12º, mas mesmo assim o carro deu problemas e a equipa optou sim por desistir. A mesma sorte teve Miguel Campos, piloto da Peugeot, que também teve aqui uma participação pouco feliz, vindo a desistir com um problema no seletor da caixa. Estamos a ver Fernando Pérez, isto numa altura em que me pareceu que algo não estaria bem no carro de Gustavo Louro. Mas Fernando Pérez também ele muito rápido. Fernando Pérez e José Pedro Silva. Vamos ver efetivamente os tempos. A confirmar, parece-te ver um fumo branco a sair do motor. E desta vez não era de pisar a linha branca. Exato. Vamos ver realmente se confirma esses problemas com Gustavo. Para já a indicação de que de facto o trabalhar do motor e mesmo o cheiro a óleo que deixou quando a sua passagem evidenciar eventuais problemas mecânicos, oxalá que assim não seja, dá porque realmente Gustavo, depois da descência do Horácio Franco, que foi o grande dominador deste rally, Horácio que teve um domínio absoluto na prova,
vindo a desistir na segunda passagem por Candelária com problemas mecânicos, deixando numa altura em que ele tinha 6 segundos de vantagem sobre o piloto do time português. Para já o tempo de Gustavo, 3 minutos, 3 segundos, 4 décimos, 3:03.4, o tempo que fez aqui, sendo recorde de troço. A indicação que nos dão é que é recorde de troço. Vamos aguardar pelo tempo. De qualquer das formas, Pedro, embora as imagens muitas vezes nos possam iludir, mas o Gustavo pareceu-me claramente mais rápido do que o Fernando Pérez. Não sei qual é a opinião que te parece. O andamento do Gustavo Louro era sem dúvida mais espetacular. Agora também é certo, quando o carro anda para o lado, nem sempre anda para a frente. O melhor juiz de tudo isto será o cronómetro, e dentro de cerca de 1 minuto poderemos ter de facto a ideia disso. Agora o Fernando Pérez não está de forma nenhuma a andar devagar. Aliás, já estamos com Pedro Leal e Luís Ramalho, a equipa que ostenta as cores da RTPN. É uma equipa que tem vindo a ser apoiada pela RTP, neste caso aparece-nos com a RTPN no carro. Pedro Leal, terceiro classificado já nas imagens. Pedro Leal é um dos pilotos que está neste momento envolvido na luta pela Nacional, e para já a indicação que temos é que o carro de Gustavo terá evidenciado alguma perda de óleo no motor. Vamos ver efetivamente se conseguimos obter alguma informação em relação a isso. Aguardamos também o tempo de Fernando Pérez. É importante porque, como o Rally termina agora aqui, esta é a última prova especial de classificação. E obviamente que, repito, 1,5 segundo era a diferença entre os dois primeiros. Dois dados importantes: saber se há de facto problemas com para já a confirmação de que o Gustavo Louro faz melhor tempo do que Fernando Pérez. Gustavo Louro faz melhor tempo do que Fernando Pérez. 3:034 contra 3:062 de Fernando Pérez. Portanto, 2,9 segundos. Exato, a confirmar-se para já. Gustavo termina esta segunda etapa na frente e em termos do regional consegue aqui uma boa pontuação, o equivalente a uma vitória numa prova do regional. Vamos tentar ter alguma confirmação em relação. Portanto, dão-nos também a indicação de que Pérez furou. Pérez terá tido um furo aqui, daí o tempo mais fraco, digamos assim, do que o próprio Gustavo. De referir, curiosamente, que o Fernando Pérez, no início desta secção, o Fernando Pérez havia dito que este... E atenção que Pedro Leal deve ter aqui também um bom tempo. Exato, Pedro Leal, recorde-se, partia para esta prova especial de classificação com 27 segundos e 1 décimo de desvantagem para Gustavo e 25 segundos e 6 décimos de desvantagem para Fernando Pérez. Estávamos a dizer que o Fernando Pérez havia afirmado que de facto tudo se iria decidir aqui, e realmente assim foi. Para nós percebermos o parâmetro de igualdade dos pilotos, há que referir, por exemplo, que na 11ª prova especial de classificação, uma classificativa com mais de 9 km, Fernando Pérez e Gustavo Louro fazem exatamente ex aequo o mesmo tempo, ao minuto, ao segundo e ao décimo. Isso demonstra aqui o equilíbrio de andamento entre os dois primeiros e uma prova de grande, de grande comparação entre estas duas equipas. Aliás, será talvez interessante realçar o facto de os dois homens da frente estarem com carros idênticos, carros que, em termos de motor, têm mais qualquer coisa do que tem, por exemplo, o Subaru. É um carro mais maleável e um carro também com um pouco menos de motor do que os Mitsubishi. Portanto, isto poderá fazer toda a diferença em certo tipo de troços, a troços em que seja menos exigível a potência e mais exigível, digamos, a maniabilidade. Quanto a Pedro Leal, faz aqui 3:063. Faz mais um segundo do que, ou melhor, mais um décimo de segundo do que Fernando Pérez. Portanto, para já os dados estão lançados, com Gustavo Louro a terminar este rally com pouco mais do que 3 segundos e meio de vantagem sobre o Fernando
pés. Numa altura em que vemos nas imagens Luís Rego que estreia aqui a nível nacional o Mitsubishi Lancer Evolution 8, um carro que para já está a permitir ao piloto antes desta prova especial de classificação. Luís Rego era sétimo da classificação geral. Hoje Luís Rego foi ultrapassado por Ricardo Teodósio, piloto do Algarve, que tem vindo a imprimir um andamento muito rápido, e também José Pedro Fontes, que está a fazer uma etapa espetacular, dado que recuperou ontem, do final do dia de ontem para hoje, já recuperou do 14º lugar, onde partiu ontem, para a 4ª posição, que neste momento é a pertença do piloto. Portanto, José Pedro Fontes... E aqui uma saída de estrada ligeira, perdeu 2, 3 segundos pelo menos, se não mais até, com esta ligeira saída. E o tempo, o cronómetro recente, por vezes um ligeiro exagero, travar um pouco tarde demais, o carro sai da trajetória, apanha aquela zona mais suja, com terra mais solta, e depois acaba por ir mesmo à valeta e perder-se com isso segundos que são preciosos. De referir que esta prova especial é uma prova especial de espetáculo, com 3 km de extensão, com um piso muito escorregadio. De qualquer das formas, os pisos estão excelentes. A organização, no dia antes da prova e depois dos reconhecimentos, esteve a reparar os pisos e, aliás, este rally é reconhecido exatamente pela qualidade dos pisos, embora estes muito escorregadios este ano. Nesta altura é cada vez mais fundamental que os ralis sejam disputados, e aqui está a altura em que aquela travagem falhada leva com que o piloto perca algum tempo para repor o carro na estrada, mas dizia que nesta altura é cada vez mais fundamental que os ralis, aliás, ele parece que está a exagerar um pouco no andamento, esta saída também foi um pouco larga demais, fora da trajetória, talvez a travar demasiado tarde. E é isso a motivar estes exageros. Mas dizia que a questão dos troços terem bom piso é fundamental quando cada vez mais se aposta nas duas rodas motrizes e, como tal, um piso mau é um piso em que um Fórmula 3 não poderá ter o mesmo tipo de desempenho que tem num piso, mesmo sendo em terra, seja mais liso, mais duro, mais compactado. Nas imagens, Paulo Mariano Pereira, um veterano piloto dos Açores, um piloto muito rápido, teve um problema na 12ª prova especial. Depois de concluída a prova, teve um problema com o tubo do seu turbo. Paulo Mariano, que vinha confortavelmente a instalar-se na 4ª posição, a perder aqui, depois de concluída a 13ª prova especial. Paulo Mariano Pereira a perder o 4º lugar para José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio, a ser agora 6º classificado, e aliás ainda tentar-se perceber qual a penalização de estrada que obteve, dado que o piloto pelo menos terá penalizado 2 minutos, na medida em que ele partia à frente de Luís Rego, e assim não acontecer. Não temos ainda a oportunidade de confirmar, de qualquer das formas, se assim for, representa 20 segundos, porque, como se sabe, por cada minuto de penalização corresponde a 10 segundos em relação ao tempo de penalização. De qualquer das formas, a organização até aqui, felizmente, não tem tido grandes problemas a resolver. Muito público, mas de forma muito ordeira. Prova que, como se disse, está a ser observada novamente pela Federação Internacional de Automobilismo para a possibilidade de integrar o coeficiente 10. Aliás, o coeficiente 20, o coeficiente 10, a prova já é. De referir que o SATA Rally Açores persegue esse objetivo há muitos anos, tem um nível organizativo realmente muito bom. De referir que o ano passado aqui é Ricardo Teodósio, o piloto do Algarve, que ocupa neste momento a 5ª posição. De referir que as 2 melhores provas do Nacional de Rallys são precisamente disputadas nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. O ano passado a melhor prova do Nacional foi considerado o Rally da Madeira, a segunda melhor o Rally dos Açores e a melhor de terra, o que naturalmente representa bem e é o espelho do nível organizativo que estas provas têm. No caso do Rally dos Açores, sabe-se que neste momento só integram provas do coeficiente 20 rallies de asfalto, o que claramente constitui uma desvantagem competitiva para esta prova. Tu não achas, Pedro? Sim, sem dúvida, o tipo de piso condiciona, né? Mas cada vez mais também há vontade de que os ralis sejam disputados em asfalto. Aliás, a própria evolução dos carros com os Fórmula 3 leva a isso mesmo. Aqui o Ricardo exagerou um pouco, ele saiu ligeiramente mais de frente
e com isso perdeu também algum tempo, mas estava a dizer que e é fundamental que ou há cada vez mais a vontade de que as provas sejam disputadas em piso de asfalto, principalmente porque também cada vez mais há aposta nos Fórmula 3, que são carros bastante mais baratos do que os WRCs. Pedro, a confirmar a evidência de alguns problemas com o Gustavo, nós temos informação não oficial de que o Gustavo partiu a caixa nesta prova especial de classificação. Problemas, portanto, para Gustavo Louro. Ele sai deste troço com um primeiro da geral, mas vamos ver se a sua equipa de assistência consegue efetivamente resolver o problema. Para já, Gustavo, a partir a caixa de velocidades aqui, tudo, portanto, é aberto para saber se Gustavo vai conseguir reparar o problema para amanhã. Não é fácil no tempo que há de mudar a caixa de velocidades do Mitsubishi. Portanto, problemas para o piloto dos Açores e atual líder do campeonato do SATA Rally Açores. Portanto, problemas para Gustavo. De facto, quando da passagem aqui onde nós temos o nosso carro de exteriores, é um fumo branco que saía do carro que não evidenciava, e tal como tu próprio disseste, Pedro, nada de bom, e a confirmar-se, portanto, problemas com a caixa de velocidades que poderá ter partido aqui nesta classificativa e a trazer aqui problemas suplementares, portanto, para Gustavo. Vamos a ver o que é que daqui dá. O certo é que durante 14 provas especiais de classificação andou-se muito rápido na frente, andamentos muito fortes, muito vivos, e por vezes o material acaba por se sentir disso. O Horácio Franco foi o primeiro que já desistiu, já confirmou que amanhã também não vai alinhar com o motor partido. A confirmar-se também os problemas do Gustavo Louro, ou melhor, do carro do Gustavo Louro, tudo poderá ficar alterado. Resta saber também agora o que é que irão fazer os outros homens que até ver não tiveram problemas. Fernando Pérez teve-os ontem no diferencial central, resolveu-os hoje e os tempos vêm-se. A partir daí imprimiu um ritmo muito mais forte, ele conseguiu recuperar qualquer coisa como 20 segundos de um dia para o outro, e o Pedro Leal está ali expectante a ver o que é que isto vai dar. Horácio foi claramente o grande dominador do Rally, o veterano piloto dos Açores, que ontem fez 50 anos, tinha afirmado claramente que o seu grande objetivo era ganhar o Rally. Horácio, sem sorte, o ano passado e este ano, e curiosamente os problemas que ele teve foram exatamente na mesma classificativa de Candelária, a ser aziaga para o veterano piloto dos Açores, que tem um palmarés invejável e é sem dúvida um dos nomes de referência do automobilismo nacional, e que este ano mais uma vez não conseguiu considerar o grande objetivo que se propunha fazer, que era o de vencer o Rally à geral. Aqui nas imagens, e peço desculpa de interromper, temos Luís Pimentel, que neste momento está no top 10 do SATA Rally Açores, com a evidenciar, aliás, segundo as declarações do piloto, alguns problemas de travões. De facto, o Luís Pimentel é um piloto que aposta também ele no Subaru, é um dos 3 Subarus que está presente nesta prova. É o tal carro com bastante maniabilidade, menos motor, e se calhar também o Luís Pimentel ainda a aprender espetacular. O Luís Pimentel aqui a fazer um voo bastante maior do que o que estamos habituados a ver. Às vezes estas coisas também se pagam. O Luís Pimentel é um piloto que por vezes também comete alguns exageros, mas é também um piloto que está a aprender o carro. Ele que normalmente tem vindo a fazer umas épocas algo irregulares, não é verdade? O Licas esteve afastado dos rallies durante 2 anos, perdeu muito ritmo, voltou, aliás, 3 anos. O ano passado fez uma participação esporádica precisamente neste rally e desistiu, curiosamente, a seguir a esta classificativa, que o ano passado só se disputava uma vez, e o Luís está claramente a tentar ganhar ritmo, ele que já foi campeão regional por 2 vezes. E obviamente aqui a imagem de facto espetacular, mas ele não materializar em tempo, de facto, ele está muito apostado na regularidade. Aliás, tem dito isso, ele terminou todas as que disputou do campeonato regional e, portanto, para já, a terminar este rally, ou equivalente a uma 5ª posição, dado que ele é, e já vamos confirmar isso,
Exatamente. O Luís Pimentel, em relação aos açorianos, é o quinto melhor açoriano. Depois do Gustavo, também tem que se considerar aqui o Fernando Pérez, que está a disputar o regional, o Paulo Pereira e o Luís Rego. Portanto, Ligas Pimentel a ter aqui o equivalente a uma quinta posição da geral. Estamos já com Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva, os líderes neste momento incontestados da Fórmula 3, e eles estão agora bastante mais à vontade. Recordamos que o Armindo Araújo e Miguel Ramalho ficaram já pelo caminho, agora foi uma roda que se soltou e ficaram fora de prova. O mesmo aconteceu com o Miguel Campos e o Nuno Rodrigues da Silva, com problemas de transmissão também ficaram parados, e como tal agora Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva são os líderes incontestados da Fórmula 3. É curioso talvez de registar o facto de o Armindo Araújo hoje, quando finalmente teve o carro, ou enquanto finalmente teve o carro em condições, registrou tempos bem interessantes. Ele andou lá nos lugares da frente, andou a incomodar os homens da frente, chegou a fazer, salvo erro, um terceiro tempo na classificativa das Furnas. Pedro, ainda hoje ouvíamos um testemunho muito interessante do Duarte Cancela de Abreu, que nos dizia o seguinte: o domínio desta prova tem vindo a ser feito à custa dos carros da produção, e por uma marca que não está envolvida diretamente na competição, enquanto as marcas que estão oficialmente representadas no Nacional de Rallys, nomeadamente a Renault, a Peugeot e a própria Citroën, andaram claramente atrás dos carros de produção neste tipo de piso. Pedro, algo não está bem, porque isso poderá levar, no meu entender, levar a algum desinteresse por parte das próprias marcas a investirem na modalidade. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho discutível. Nesta fase, de facto, as marcas poderão estar de alguma forma penalizadas, mas a partir de agora as marcas vão estar em claro ou com claro à vontade. Também é certo, por outro lado, para os privados, esta solução é bastante mais equilibrada, pois de outra forma, já há muitos anos que não acontecia, ser um piloto sem um apoio de uma marca a conseguir estar a liderar um campeonato. Tal não acontecia desde a última vez que Fernando Pérez foi campeão, portanto estamos a falar de 96, se não estou em erro. E nessa altura Fernando Pérez estava com um carro que não era oficialmente apoiado pela Ford, mas era um carro extremamente competitivo, na altura ainda o Ford Escort Cosworth. Portanto, desde aí que se tem vindo a assistir a domínio ou ao domínio dos pilotos apoiados pelas marcas, do Adrosil Lopes, do Miguel Campos, do Pedro Matos Chaves, que embora o Toyota Corolla WRC não fosse um carro apoiado oficialmente pelo importador da Salvador Caetano, era quase que um carro semi-oficial, com preparação da opção 04, que é a mesma empresa ou a mesma equipa que agora apoia os Skoda. E depois do Armindo Araújo, também ele um piloto oficial. Portanto, este regulamento agora permite que haja um maior equilíbrio, talvez, digamos assim, pelo menos nesta fase, em que com orçamentos bastante mais reduzidos do que até agora, é possível andar na frente das provas. Nem mais, temos aqui mais alguns tempos. Concorrente número 11, Ricardo Teodósio, a fazer aqui 3.075. O concorrente número 18, Paulo Mariano Pereira, a fazer 3.12.6. O número 19, que é Fernando Casanova, 3.13.6. A equipa número 20, composta por Luís Rego, a fazer 3.25. Para já, são estes os tempos que nós temos disponíveis. E confirmar-se, nas imagens temos Artur Tavares, que é 11º da geral e líder da Fórmula 3 regional. Portanto, para já aqui a confirmar o domínio ao nível da Fórmula 3. Numa altura em que temos para já grande relação desta etapa, ou a confirmação, aliás, talvez seja este o termo mais correto, José Pedro Fontes, que à entrada para esta classificativa ocupava já a 4ª posição, recuperou 10 lugares. É certo que beneficiou das assistências, pelo menos do Horácio e também do Miguel Campos, mas à sua conta recuperou pelo menos 8 lugares, o que é claramente notável
para um piloto que participa pela segunda vez na prova dos Açores. Sim, acredito que agora sim o José Pedro Fontes esteja no lugar dele, ou seja, que no fundo é o líder do outro rally, o rally do terceiro lugar para trás. Há um fosso da ordem dos 2 minutos entre os 3 da frente e o segundo grupo, chamemos-lhe assim, e é neste sítio, neste local, que o José Pedro Fontes se posiciona neste momento. Além disso, ao lado, tem também um navegador com larga experiência, o Fernando Prata, um dos navegadores mais experientes do nosso panorama nacional, e também ele, um navegador que conhece muito bem a Ilha de São Miguel e os seus troços. Ora, muito bem, temos mais tempos. A equipa número 6, que é precisamente o Pedro Matos Chaves, fez 3:18.3. Isto temos também o tempo do Luís Pimentel, com 3:11.6. 3:11.6 para o Luís Pimentel. Portanto, são estes para já os tempos que nós temos disponíveis, numa altura em que José Pedro Fontes avança claramente para terminar esta prova especial de classificação. Nós estamos a transmitir em direto a última prova especial de classificação desta segunda etapa do SATA Rally Açores, a prova pontuável para o Campeonato Regional da Modalidade, o Campeonato Nacional de Rallys e ainda para a Taça Oeste do Europeu de Rallys com o coeficiente 10. Estamos a ver neste momento Pedro Zamit e Paulo Fiuza, no fundo os líderes dos diesel. Nesta equipa, no seio desta equipa, integrou-se para esta prova e daqui para a frente Rui Madeira. Rui Madeira que irá ser navegado, ou que está a ser navegado por Mário Castro, mas nem tudo está bem no motor do Skoda. Os carros foram alterados antes desta prova. Aliás, aqui Pedro Zamit falhar claramente a entrada da curva, mas dizíamos que algo foi alterado nos motores. O motor foi mais equilibrado, eletrónica, escape, foi dada mais pressão de turbo. Isso era uma experiência da qual a equipa teria algum receio e de facto confirmou-se. Rui Madeira a ficar claramente abaixo do que seria de esperar pelas potencialidades do piloto. Este fumo é normal pelas novas afinações com que o carro parte, que haja um pouco mais de fumo negro no ar. Ora, muito bem, temos indicação de que Gustavo Louro, portanto, partiu a caixa e vai tentar mudá-la para amanhã. De qualquer das formas, essa informação é uma informação muito importante porque, de facto, aqui poderá haver uma alteração substancial em relação ao desenrolar do rally. Portanto, não temos ainda a confirmação de se Gustavo vai conseguir mudar a caixa. Possivelmente ele estará a pensar utilizar do seu carro de treinos, então se calhar vai socorrer-se da caixa do Horácio, dado que o Horácio, portanto, não vai efetivamente, portanto, não vai participar. E também temos informação de que Artur Tavares não acabou o troço, portanto, confirmação de que o líder da Fórmula 3 regional, Artur Tavares, não acabou o troço e, portanto, uma notícia também confirmar, dado que Artur Tavares vinha liderar, portanto, a Fórmula 3 regional. Portanto, o Rally, para já, evidenciar aqui uma dureza muito grande e também como consequência direta dos fortíssimos andamentos que os pilotos tiveram a imprimir nestes 2 primeiros dias, não é, Pedro? Andamentos realmente muito rápidos. Sem dúvida, principalmente na frente. Houve de facto, o que é que se pode dizer mais? Houve 3, 4 pilotos andarem muitíssimo forte, cá para trás também, e como tal depois as coisas acontecem. Recordamos que por vezes, quando se anda mais depressa, é necessário cortar um pouco mais a verma, é necessário exagerar por um pouco mais por vezes, puxar um pouco mais pelo carro, dar um pouco mais de pressão ao turbo e depois essas coisas normalmente pagam-se. Pedro, já temos a oportunidade de confirmar a classificação dos 5 primeiros nesta prova especial de classificação.
ganha por Gustavo Louro, o segundo lugar para Fernando Pérez, o terceiro lugar para Pedro Leal, o quarto melhor tempo para Ricardo Teodósio e o quinto melhor tempo, temos agora aqui a confirmação do concorrente número 8, José Pedro Fontes, que faz 3.084. Portanto, temos também aqui a confirmação de que terá havido uma saída de estrada de Artur Tavares, a cerca de 200 metros do final. Vamos saber se o concorrente consegue chegar lá também. É um tremendo azar, precisamente na última prova especial de classificação desta etapa e a 200 metros do final da classificativa. É impressionante, de facto. E agora estamos a ver Pedro Meireles e Carlos Magalhães. Pedro Meireles estreou um motor para esta prova e, como tal, os resultados peçam à vista, pelo menos ainda está em prova, coisa que não aconteceu com o irmão, Paulo Meireles. O motor foi revisto para a prova, levou algumas peças novas, mas algo correu mal no motor do outro Volkswagen Golf. Volkswagen Polo, e como tal Paulo Meireles ficou pelo caminho, praticamente ainda à posição e no ar. Pedro, os motores não são idênticos, não há o risco desse problema também se passar aqui? Este motor é um motor novo, o outro motor era um motor revisto, tinha levado nomeadamente 2 pistões novos. Poderá ou não algo ter sido mal montado aí, não se sabe ainda. O certo é que este motor está a aguentar, o outro não aguentou. Ora, muito bem, numa altura em que nós estamos a caminhar para o final desta transmissão em direto que estamos a fazer aqui da Ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores, onde estamos a transmitir em direto a última prova especial de classificação da segunda etapa do SATA Rally Açores. Prova que para já terminou para os primeiros, nomeadamente Gustavo Louro, o piloto dos Açores, termina este segundo dia de rally na frente, com um pouco mais de 3 segundos de vantagem sobre Fernando Pérez, o segundo classificado da geral, mas atenção, há que confirmar se Gustavo amanhã consegue resolver o problema que tem, que é o de substituir a caixa de velocidades que partiu precisamente neste troço. E nas imagens, possivelmente as últimas imagens que vamos apresentar, do campeão regional de Rallys da Madeira, Vítor Sá, um especialista de asfalto que está a fazer aqui uma incursão na terra e naturalmente a aproveitar para aprender a guiar na terra. Temos a confirmação de que Artur Tavares conseguiu concluir a prova com um mau tempo, naturalmente, 9:34.5. E já agora aproveitava esta oportunidade para recordar que para a semana o Velocidades vai dar o Rally dos Açores e muito mais. É possível continuar a ver esta prova não só na RTPN, como na RTP Açores e ainda nos canais de satélite da RTP. Ora, muito bem, nós vamos aproveitar as imagens que temos do Vítor Sá para nos despedirmos e agradecermos a atenção de nos terem acompanhado nesta transmissão direta que a RTP Açores efetuou do SATA Rally Açores, 39ª edição 2004. A continuação de uma muito boa tarde. Boa tarde.